dança em festa animada, argolinha, exposição, e também faz vaquejada. Nesses homens eu boto fé, em inovações Dedé, que promovem cavalgada. Oh, 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 eu vou seguir na jornada por esse Brasil inteiro, abraçando os meus amigos, sei que são bons companheiros, que a minha voz admira. Um abraço pra Jandaíra e o meu amigo Monteiro. Oh, yeah, oh. Bom dia pessoal, está aí acordando aí pela manhã aí, pessoal que está no Facebook. Começando aqui mais uma edição aqui do programa Moisés Aboiador na estação do Cordel, né? E vamos aqui dar seguimento aqui no nosso programa aqui com muito cordel, né? Hoje cordel e histórias, né? Sertão, histórias do Nordeste do Brasil, né? E hoje eu vou falar um pouco, comentar um pouco sobre o Virgulino Ferreira da Silva, né? O vulgo Lampião, né? E eu vou estar declamando um cordel aqui, né, sobre a vida desse personagem aqui, histórias ligadas a esse personagem aqui, né? Esse personagem, né, que vai ser discutido aqui durante o programa. Esse é um cordel que fala de Lampião em Juazeiro do Norte. Pelas bandas do Ceará, uma história eu vou contar. Esse estava dividido naqueles sertões sofridos da região do Cariri, acontecendo ali tamanha revolução. Diante daquela sequidão, um padre fez oposição à supremacia do governador. Sem temer o peso da dor, procurando o serviço do capitão, um tal de Virgulino Lampião, que naquela altura agia na cara dura, como governador do sertão, ganhando condecoração e patente de cangaceiro, defensor do padre Cícero Romão, que de beato eu relato, não tinha muita coisa não, pois os interesses políticos estavam acima da religião. E aqui eu me arrisco na situação de risco que vivia o sertão. Privilégio no estado, enquanto o povo danado morria na sequidão. No X da questão, justiça surge das próprias mãos, por homens corajosos, de família mortas por poderosos, mas a falta de ordem era concordar com a desordem e os roubos no cangaço. Essa crítica eu faço ao padre do Juazeiro do Norte, a quem o idolatram após a morte. Não é ironia do destino, é falta de conhecimento do nordestino, por não compreender a história, tem a pobre memória de não saber o certo. Os erros encobertos do cangaceiro Lampião e do bando seu, que distante de Deus preferiu servir o cão. Um sujeito desse jeito, com todo respeito, não merece adoração, pois não passa de um mortal que bancou de radical
nas quebradas do sertão. Pois do presente ao passado, só um ser que é adorado. Entre o bem e o mal, só Deus Pai Celestial. Cabe toda adoração, seja aqui no sertão ou em outro lugar. Não adore o padre do Ceará, muito menos Lampião. Quando Jesus voltar, vai saber da decisão, pois Deus vai nos julgar e também te condenar sem ter a salvação. Esse cordel trouxe aqui, né, sobre Lampião e Juazeiro do Norte, né, vai falar um pouco de, né, tanto de Lampião como de Padre Cícero, né. Ele tem uma conotação popular, né, e no final entra para a parte do cordel cristão, né, vai entrando para cristão, indo para popular e cristão, né, fica assim dividido, mas aqui eu vou abordar, né, a história de Lampião, né, e o padre Cícero Romão. Quando fala Lampião em Juazeiro do Norte, justamente no ano de 1926, né? Com 1926, Lampião entra pela primeira vez, né, no estado do Ceará, né? Ele entra a primeira vez, né, ali em Juazeiro do Norte, né? Ele entra a mando do padre Cícero Romão, em 1926. O que estava acontecendo naquela época, né? Meados não, né? Início do século XX, né? Que é início do século XX e início do cangaço de Lampião. O que estava acontecendo no Ceará naquele momento? Estava tendo uma resistência dentro do próprio estado, né? O que aconteceu? O estado estava dividido, né? Houve uma resistência muito forte por parte da população, da camada popular, na região do Sertão do Cariri, na região no sul do Ceará, né? No sul do Ceará, na região, né, típica e conhecida como Sertão do Cariri, ali começou uma resistência, né, popular, né, liderada pelo então padre Cícero ou padre Cícero Romão, né? Então, a resistência, ele se opõe, o povo se opõe aos mandos e aceitar, né, o governador do estado, né, como a patente maior, como a autoridade maior do estado do Ceará. Então houve uma resistência e o estado ficou dividido. Como assim o estado ficou dividido, né? O sul do Ceará estava sob, como se diz, domínio e influência do padre Cícero Romão, do Sertão do Cariri. Já o resto do estado, né, a parte do norte, né, o litoral, estava sob tutela, sob influência, né, do governo, né, do governo do estado do Ceará, né, do governador, né? E a resistência no sertão do Cariri, comandada pelo padre Cícero, fez que as tropas do governo, né, que as volantes, invadissem a cidade de Juazeiro do Norte. E a cidade de Juazeiro do Norte era considerada como fosse a capital do sertão do Cariri, a cidade de maior influência. E até hoje tem grande influência, né, bem conhecida, justamente com os ligados a sincretismo religioso, né, e culto, de adoração ao próprio padre Cícero Romão, né. Então, ficou conhecida forte influência, resistência. E essa resistência, não, eles desceram, então o governador teve que invadir, mandar dar ordem de invasão à cidade de Juazeiro do Norte para conter essa tensão. Mas a partir do momento que o governador do Ceará
como diz, cria essa medida, né, de quebrar essa resistência, o que vai acontecer? O padre Cícero Romão vai procurar, como se diz, vai se opor, né, e por causa dessa invasão, como se diz, por causa da entrada das tropas do governo no Juazeiro do Norte, ele vai tentar acionar ele vai acionar o bando de Virgulino Lampião e vai entrar a primeira vez, né, o bando de Lampião vai entrar a primeira vez no sul do Ceará, no Cariri, primeira vez vai entrar no Juazeiro do Norte, então essa é a primeira vez que Virgulino vai entrar no Juazeiro do Norte, ali no meados do século XX, né, 1926, né, e vai entrar com o seu bando lá. Então ele entra pela primeira vez no Juazeiro do Norte a pedido do padre Cícero, né, para se opor ao governo do Ceará, ao governador do Ceará, né, e o próprio governo, né, eles tinham fazer, a ideia do Cícero Romão era criar no sertão do Cariri, região de Juazeiro do Norte, como uma região autônoma, né, que tinha sobre forte influência dele, né, tipo assim, né, que região autônoma e sobre influência dele. Ele era tido, para quem não sabe, lá, como fosse a espécie de pai dos pobres lá no Cariri. Ele era tido como pai dos pobres, né? É aquele que se estendia a mão para os pobres, que ajudava o povo ali da região, né? Pastor Claudio está chegando aqui, já estava aqui, né? Pastor Claudio Duarte, Michele e Davinho chegando aí. Um abraço para todo mundo que está chegando aí. Então ele vai. Ele é conhecido como fosse os pais dos pobres, que estendia a mão para os pobres ali no sertão. E diante dessa resistência do governo, né, da resposta do governo, ele vai acionar a Virgulino e o Virgulino vai entrar pela primeira vez em Juazeiro do Norte em 1926. Então, ali ele organizou como se diz, o Juazeiro do Norte com a cidade ali organizada, né, de a influência religiosa, né, do padre Cícero, dos seus cultos, né, dos seus cultos ali, do povo, tipo assim, de estender como se fosse o religioso, entre aspas, e que se estendia a mão para os pobres ali, uma espécie de a gente colocar fosse um bom samaritano, né, e qualquer resistência do governo, assim, qualquer oposição, por causa de não aceitar o padre Cícero como uma espécie de dominador, de controlador do Cariri, o governo reagia. Mas quando o governo ia entrar, qualquer reação do governo, ele acionava o quê? O Virgulino Lampião, né? Ele acionava Lampião. Era tanto que Lampião tinha ele como que, diz na linguagem, padim, não sei o que, de pedir a benção, não sei o que. E, né, toda vez que se encontrava com o padre Cícero Romão, ou quando ele entrava no Juazeiro do Norte com seu bando. Então aconteceu, diante desses fatos, então qualquer resistência do governo, né, entrar no Juazeiro do Norte relacionava o quê? Lampião. Então Lampião entrou várias vezes no Juazeiro do Norte. A primeira vez que Lampião entrou no Juazeiro do Norte, 1926. Né? Ele entra ali, né, para proteger, como se diz, o padre Cícero, proteger ali a região do Cariri, né? Uma troca de interesse. Aí a gente vai entrar naquela parte que o padre Cícero, como se diz, eu escrevi no cordel, de beato ele não tinha nada, né? De autoridade religiosa, né? Ele não tinha nada, né? Como se diz, de religioso ele não tinha nada. A influência dele era política, ele tinha, né, influência política, né, autonomia por diz, ter ajuda de cangaceiros de peitar o próprio governador do estado do Ceará. Então é tanto que, né, naquele período do cangaço o governador do Ceará não tinha autonomia, nem muita autonomia
na região do Cariri, né? E também, né, não sei se a alegação, a resistência dele é por causa do povo flagelado, por causa da seca, ou pouca, como se diz, o governo não se estendia as mãos para a região do Cariri, para o povo, a população. Então, a gente pegar nesse contexto também, a gente tem que pegar a realidade que, né, que desses estrados de cangaço, era tudo governado sob os governos, era dominados por coronéis, né, por pessoas poderosas, né, que pensavam só no seu próprio interesse. Então tem muitas essas resistências. Então ele não é, né, ele tinha muita influência de política, né? Aí quando ele tem essa influência em política, né, envolvimento com o cangaceiro, Padre Cício, Roque Gonçalves chegando aí, Jorge Patrício também chegando, abraço a todos. Então essa influência, né, aí vai ver que ele não tinha de religioso, ele não tinha nada. E ele é conhecido na história, né, do cangaço como um dos maiores coiteiros de Lampião, né? Porque os maiores coiteiros de Lampião, quando Lampião estava se escondendo, né, das volantes do governo, dos macacos. Então ele era um dos principais, ele foi considerado também, o padre Cícero Romão foi considerado um dos principais coiteiros de Virgulino Lampião, né, de dar proteção para Lampião, né, para se escapar das volantes do governo. Então deu muita proteção, né, para Lampião. Muitas vezes Lampião entrava no Juazeiro do Norte, não só por assim, a mando do padre Cícero, na questão da proteção, né, para a população, mas também correndo das volantes, né? Então não foi só uma vez, foi várias vezes que ele entrou no Juazeiro do Norte, fugindo das volantes do governo, né? Fugindo das volantes do governo do Pernambuco, fugindo das volantes da Bahia, né? Então eles ali procuravam ali abrigo ali com o padre Cícero Romão. Aí a gente vê nessa situação de padre Cícero, né? Nós pegamos o contexto como todo, de padre Cícero com Virgulino Lampião, aí a gente vê aqui que o povo ficava a mercê, como se diz, né, desse jogo de interesse, né, desse poder político que eles tinham, né, essa influência política deles. A população ficava a mercê, muitas vezes a população colocada como escudo, né? Ficava como escudo justamente por causa que a resistência deles, né? Resistência comandada pelo padre, né? Dentro dessa resistência, ele procura proteção aos cangaceiros, né? Ele procura proteção dos cangaceiros, né? No outro contexto, o Lampião vai se esconder também, né? Procurar proteção, coito em Juazeiro do Norte, né? Com o padre Cícero. A população fica a mercê, né? A população sertaneja ficava a mercê disso, né? Ficava a mercê como escudo, né? Que ia sobrar a população, porque qualquer resistência, conflito, né? A população estava suscetível a morrer, né? A morrer não só de seca, morrer diante das atrocidades, assim, dos conflitos, né? Entre governo, né? Volante, né? Entre volantes, né, conflito de volantes, né, e cangaceiros. Então a população não tinha proteção nenhuma naquela época. E justamente nessa parte, né, muitos historiadores eles batem nisso, né, eles abordam isso justamente o modo que eles tratavam a população no sertão, né? Os volantes eram muito violentos, né, com a população, né? Os macacos eram muito violentos justamente por eles não entregarem, né, os cangaceiros, não falarem onde estavam escondidos
os cangaceiros, seja a população, ou muitas, a família daqueles que davam coito, né, que dava proteção para os cangaceiros. Então esses acabavam, né, sofrendo nas mãos das volantes. Né, mesmo, da mesma forma, os cangaceiros também com a população. Não podemos glamorizar, não podemos pensar, não podemos levar em questão, nem muitas vezes glamorizar a situação que eles só, como diz, era, como se diz, como os Robin Hood, os super-heróis do povo. Não, nem sempre. Eles assaltavam e eles praticavam roubo dentro do cangaço. Né? E muitas famílias sofreram na mão de cangaceiros, muitas famílias sofreram na mão dos volantes, dos policiais. Então a polícia tão corrupta e agressiva, né? A polícia corrupta e agressiva que teve durante o cangaço, né? E reflete muito o comportamento de algumas autoridades, né? Da polícia, né? Da justiça nos dias atuais, né? Isso aí já não vem de agora, né? O cangaço, né, registra tudo. E também a questão desses revoltosos, né, como de justiceiros do sertão, e nem sempre eles estavam a favor da população. Tipo assim, eles eram os justiceiros, eles praticavam roubo no cangaço, eles praticaram também estupros, afligiram a população. Isso que as pessoas têm que compreender do cangaço. Então, por exemplo, o bando Lampião né, é considerado o bando de Lampião, e o cangaceiro Lampião é considerado, como diz, o mais, entre aspas, famoso dentre os cangaceiros, né? Até hoje, nas histórias, né, escritores abordam a história dele. Então a audácia que eles tinham, né, o próprio Lampião tinha, né, a questão dos roubos, estupros, envolvendo esse tipo, não só de eles tentar fazer justiça com as próprias mãos e ficar em defesa do povo, mas o outro lado da história também, somente na entrada de Lampião no Ceará, por exemplo, em 1926 e assim sucessivamente, ele assalta, assalta, não, sequestra, né, esse período da estadia dele no Ceará, né, por interesses políticos e, como se diz, interesse político, interesse do cangaço naquela época. Ele sequestra o filho de um coronel bem conhecido no estado de Ceará. Eu não consigo se pegar o nome dele, mas ele assalta o filho de um coronel bem conhecido no Ceará, né? E justamente era, como diz, inimigos, né? Como diz, inimigo, o desafeto deles, né? Porque ele que gerou muito, devido ao que o cangaço dele ser justamente por ter essa parte violenta, né? De assalto, né? De afrontar famílias ou famílias inimigas. Então ele acabou criando essa situação de desafeto, né, de ser perseguido pelas volantes, e a mando de quem? De pessoas poderosas, de coronéis, né, que ele teve algum afeto, atrito. Né, isso é um exemplo de sequestro. Tem a situação dele, ele assalta o Banco do Brasil no, no Rio Grande do Norte, por exemplo, é um dos exemplos. Né? E pensar que é só o cangaceiro como defensor do povo, um justiceiro, tipo assim, um defensor de uma causa popular, de uma resistência, nem sempre colocar nesse contexto. Né? Temos que, tipo assim, estudar a história procurar estudar individualmente cada um para saber o contexto, né? Que vai ter na história, se a gente puxar, vai ter aqueles que eram justiceiros mesmo, que não jamais praticavam roubo. Né? Na história do cangaço teve aqueles que eram justiceiros que jamais praticaram roubos, assaltos, né? E lutava por uma causa, tentou lutar por uma causa, por exemplo. Mas aí tem aqueles que praticavam roubos e assaltos no cangaço, no caso do Lampião. Então essa
essa abordagem que eu fiz aqui, né, acerca do cangaço, né, de Lampião, né, e que há muita coisa escondida ainda, né, no contexto do cangaço, que deve ser esclarecidas mais abertamente, né, uma forma de não glamorizar, não ver a situação de que esse cangaceiro como um Robin Hood, um justiceiro só, né, como se diz, entre aspas, acerca da situação do cangaço. Né? Não podemos glamorizar, então a situação também, né, vamos dizer, o povo é escudo, né, o povo acabava sendo escudo, no cangaço como todo, o povo acabou sendo escudo, né, porque naquele período, né, do cangaço, o povo não tinha paz, né, o povo não tinha paz, assim, o povo chegava né, com a fama por exemplo, cangaceiro Lampião. Qual a fama dele, né? Na época ele é o governador do sertão, entre aspas, ele ganhou essa patente de governador do sertão, né? Ganhou essa patente do governador do sertão. Então, como o seguinte, na época ele surgiu no Pernambuco e as façanhas que, como diz, ele conquistou, os êxitos, né, de, de justiceiro, né? Entre, como se diz, os conflitos que ele provocou ali no Pernambuco, né? A autoridade do governador do Pernambuco também já caiu para baixo. Caiu tanto, né, que a fama de Lampião fez dele ser condecorado patente de governador do sertão. Aí quando ele ganha essa patente de governador do sertão, ele ganha autonomia não só no Pernambuco, ele ganha autonomia no sertão inteiro. Ele ganha autonomia no sertão inteiro, né? Ele ganha autonomia em todo o sertão nordestino, né? Tanto que aí gerou, né, a preocupação para o governo brasileiro acerca como diz, da audácia dele e do seu bando. Então a gente vê nesse contexto. E o povo, como diz, isso acabou sendo escudo, porque a forma, como eu tô falando, a forma do cangaço do Lampião, com roubos, né, assaltos, estrupos a famílias poderosas, né, e com desaudácia, o abuso deles, muita população se mantinha, procurava, quando via, correr, tentar fugir, né, da audácia do cangaço Lampião, da fama do cangaço Lampião, né, porque eles pegou essa fama, então onde que chegava as pessoas saíam correndo, se visse um cangaceiro saía correndo, fugia, tentava se esconder, né, tentava se esconder, né, tem famílias que tinham pavor, medo, né, um medo terrível de cangaceiro. Tinha aqueles outros que glamorizavam, veneravam, adoravam o cangaceiro, né, pensando que ele é o mocinho da história, né. Então, nesse ponto, nesse caso, a população é escudo, acaba ficando de escudo, né, as pessoas, você ficava sendo escudo, né, de correr, né, de cangaceiro, né, ou tentar se defender. Tinha uns que, né, tentavam ter uma maneira de se defender, né, tentar se defender de cangaceiro, ou se proteger, ou se esconder de cangaceiro ou de volante, né, porque na história vai estar registrado, na história do cangaço, os abusos tanto dos cangaceiros como da volante com a própria população, né? Abusando da própria população, né? Então é dessa forma, não podemos glamorizar a história do cangaço, não. O cangaço brasileiro não pode ser glamorizado, idolatrado, não. Tem muita coisa errada, tem muita injustiça com a população, né? Por causa de jogo de interesse, por causa do Lampião mesmo, porque no caso do Lampião, tipo assim, ele
tido como protetor do povo, da causa popular, por muitos nordestinos, mas não é dessa forma, não é desse jeito. Para quem não sabe, Lampião tinha amigos coronéis, amigos poderosos, pessoas de influência dentro dos estados, Sergipe, Alagoas, Bahia, né, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Tinha pessoas poderosas, pessoas de influência do lado dele, de ser um jogo político de interesse do cangaço na época, para ele ganhar, como diz, status e fama, né? Ganhar fama, status, ser conhecido. Então tinha isso, né? A população pensar que ele é o protetor, ele estava, né, com a população, não é dessa forma, né? Não é da forma. A população é o escudo disso tudo, né? A população era o escudo, né? E muitos inocentes morreram, muitas pessoas inocentes, né? A gente vai pegar a história do cangaço brasileiro, que muitas pessoas inocentes morreram, né, no cangaço, por causa do cangaço, né? Então a gente não podemos glamorizar isso, né? Então ele tinha amizade com coronéis, com políticos, pessoas de influência, né? E tinha desafeto com essas mesmas autoridades, né? E tinha desafeto com essas mesmas autoridades. E a população escudo, né? Os volantes, de sofrer na mão dos volantes, né? Somente aqueles que glamorizavam demais, idolatravam, veneravam, que não entregavam, quem não, não denunciava onde que estavam os cangaceiros, eles acabavam sendo, né, como diz, mortos. Muitos morreram por não entregar, né, ou, como se diz, surrados em pau de arara, naquele famoso pau de arara. Né? No caso, por exemplo, do cangaço, a gente vai pegar o cangaço de Antônio Duó. A gente pode pegar o cangaço de Antônio Duó, por exemplo. Esse ficou conhecido por causa da população não venerar demais e não falar onde que estava ele escondido, né? Quem não conheceu, está assistindo aí, quem não conheceu Antônio Duó, né? Antônio Antunes de França, natural de Serrano de Pilão Arcado, que é hoje a atual cidade de Pilão Arcado, sertão da Bahia. Né? Ele desce para, complementando o que eu falei ontem, ele desce para o São Francisco, vai, né, residir, né, com sua família, ser sitiante, né, sua família vai ser sitiante na cidade de São Francisco, sertão de Minas Gerais, aqui. Né? E ali ele compra briga com as autoridades, com os vizinhos ali, e acaba formando cangaço. Só que quando as volantes, né, os macacos iam procurar ele, a população não denunciava, não entregava ele, e venerava ele, tinha ele como um super-herói, e a população acabou pagando por isso, né? Porque quando foram procurar ele, uma das vezes que foi procurar, a volante foi procurar, nas persigas, foi tentar dar cabo dele, num povoado chamado Vargem Bonita. Né? Esse povoado existe até hoje, na cidade de São Francisco, é um distrito da cidade de São Francisco, povoado de Vargem Bonita. E a volante, naquela época, o líder da volante, o chefe da volante, né, que atuava aqui no norte de Minas, no cangaço aqui, ó, o chefe da volante era o Alferes Félix Rodrigues, o vulgo Felão, né? E a população de Vargem Bonita, ali do povoado, não entregou. Quando o Felão foi lá, né, saber do paradeiro do Antônio Duó, eles não falaram, não entregaram o Antônio Duó, né, por essa veneração. O que o Felão fez? O Felão obrigou todo mundo a tirar a roupa. Né? Esse fato é bastante conhecido. Quem é do estado da Bahia, por exemplo, quem é Bahia e Minas Gerais, sabe muito dessa história. Sertão da Bahia, sertão de Minas Gerais, que é onde foi a região do cangaço de Antônio Duó. Né? Ele disse que ele mandou todo mundo tirar a roupa e dançar. Né? Dançar homem com homem, mulher com mulher. Né? E mandou todo mundo dançar e o povo teve que dançar, né? E ter, né, baboseiras, né, as piores abominações que a pessoa podia fazer
Ele pediu para a pessoa fazer, a pessoa acabou fazendo, as pessoas foram ficar vendo. E depois disso tudo, né, eles não entregaram, o, né, não deram, não denunciaram o Antônio do Ó, não falaram de jeito nenhum. E o que aconteceu? Ele botou, né, ele e os volantes, né, botou fogo no povoado inteiro, incendiou o povoado inteiro, matou quase 80 pessoas. Justamente por não falarem onde que estava ele, escondido Antônio do Ó. Né? Esse fato é conhecido, né, chamado Massacre de Vargem Bonita, né? Aconteceu na região de Vargem Bonita, o povoado que fica aqui na região. Essa é a situação do cangaço naquela época, o perigo, né, de, dessa veneração, né, que aconteceu, e também né, no caso do Lampião, por exemplo, na audácia dele, né, dessa questão de não entregar, o pessoal que sabia que se entregasse, sabia que eles iam sofrer na mão do Lampião. Quem entregasse o Lampião ia sofrer na mão dele, né? E quem, né, ia acabar sofrendo, né, na mão dele. E aí ficava, né, essa situação. Né? Então tinha aqueles também que eu tinha ligação, né? Questão dos coiteiros. Né? O coiteiro e a população, da parte do coiteiro, ou uma pessoa da população mesmo, onde o Lampião passava, das volantes depois ia procurar saber, né, os fatos, se ele tinha passado. É o mesmo preço, né? Que as volantes iam atrás dos coiteiros. Né? Os coiteiros do Lampião eram padres, padre Cícero, né? Fazendeiros, coronéis, né? Muitas vezes sitiantes, coiteiros do Lampião, e a própria população, né? O membro da população mesmo. Então é só o fato. Aí você vê a influência de Padre Cícero Romão, né? A influência de Padre Cícero Romão, né? O de Lampião até hoje, né? Está registrada a influência desses personagens que as pessoas têm que conhecerem acerca desses personagens. A influência deles faz que eles sejam venerados, adorados no Nordeste inteiro, né? Adorado, venerado, justamente porque a população não sabe o que é a verdade. Né? As pessoas de hoje não sabem qual é a verdade. Né? Isso que tem que estudar a fundo o cangaço, por exemplo, no Brasil do Norte, sabe, né, a influência que teve o padre Cícero Ramon, que que diz, é idolatrado lá, a cidade é cheia de sincretismo, de coisas oferecidas ao padre Cícero. Né? Um cristão jamais pode tolerar isso, você tem que oferecer alguma coisa a Deus, né? Não um ser humano. Né? Então a gente vê lá dentro mesmo, né, no Crato, influência até lá, a influência do padre Cícero. Aí você for pegar lá qual é o principal personagem lá, né? Está se estampado lá na cidade, lá em monumentos, né? Essas coisas, é o padre Cícero. Mas depois dele você vai ver lá, as pessoas falaram, comentaram até, né, sobre o Lampião, né? Porque ele teve bastante influência lá dentro do estado do Ceará, né, na região do Crato. Então a gente vê né, a relevância que o cangaço, o movimento do cangaço teve, né, na história política, né, na história política e cultural do povo nordestino, né, que até hoje, né, tipo assim, já vemos registros, né, em alguns lugares, nas cidades, regiões, né, é forte essa influência, né, no período do cangaço, né? Então o padre Cícero Romão ficar conhecido por quê? Porque o padre Cícero Romão ficou conhecido justamente, né, ele ficar conhecido aí dentro, entre né, não só entre os nordestinos, mas também entre né, o resto do Brasil, muitos, né, conhecem essa história, justamente por causa da influência dele no cangaço, né? Foi período do cangaço, ele ficou conhecido no período do cangaço. Ele ficou conhecido, né, o envolvimento com cangaceiro, por ser coiteiro de cangaceiro, né, coiteiro de Migolino Lampião, conhecido como
como diz, uma pessoa influente na política, né? A vida dele, se for contar a história dele, não tem nada a ver com questão religiosa, principalmente ele é foi uma pessoa resistente, né? Uma autoridade resistente na sua região, tipo assim, de resistir ao governo, ao regime do Estado e se unir, né, com os bandoleiros do Nordeste, né, com o cangaceiro, né, de se unir com interesse, força política e resistência, né, se unir com cangaceiros. Né, ele é conhecido, né, o coiteiro de cangaceiro. E também a influência dos padres, né, outro ponto que a gente tem que destacar aqui, né. Um abraço para a Ana Rosa, está chegando aqui assistindo. Roque Gonçalves também chegando aqui. Um abraço para todos. Influência, né, dessas pessoas políticas, e a gente vai pegar os padres, né, essas autoridades, né, padres, bispos no sertão nordestino, a influência deles, né, em política, né, influência deles de política, né. O mais conhecido é o padre Cícero Romão, né? Mas tem outros casos de outros padres. No norte de Minas Gerais tem um padre chamado Padre Vitório, também tinha essa influência de política, né? Era metido na política também, né? Então a gente vê justamente nesses períodos de resistência, como diz, da Revolução Camponesa, né, do cangaço, né? A gente vê muita tensão nesse período, muita resistência, né? E muita resistência, a gente vê muita resistência, né? E como diz, tem muita coisa que não está registrada na história, tem coisas que é preciso ser estudada ainda, as pessoas produzem muito conteúdo ainda, só que ainda precisa de muita relevância, que se trata de não só de falar de cangaço, falar de revolução, de revolução camponesa, já, né? E depois a gente leva para um nível maior e já remete à questão de terras no Brasil, né? Porque a razão porque de tanto conflito de terra que aconteceu no Brasil, né? Está relacionado. Aí a gente vê, né? A gente vai para o cangaço, a gente vê, né? Como diz, que tudo no Brasil, por exemplo, começou a surgir justamente da questão de terra, esses conflitos justamente no cangaço, né? Justamente começa a acontecer no cangaço, né? Tipo assim, a opressão, o povo acabou sem escudo, né? Que há muito conflito, as pessoas acabavam sendo escudo, né? Dos interesses políticos de poderosos, de cangaceiros, né? De coronéis. Então a população foi mais, a população nordestina sertaneja foi mais oprimida por isso, né? A população sertaneja, né? O sertanejo nordestino foi o mais prejudicado por isso, né? E hoje mesmo a gente vê o reflexo, né? A questão fala, mas por tanto que tanta seca, tanta injustiça, porque aconteceu isso? Mas a gente vê, só é o período do cangaço. Só a gente olhar o período do cangaço que a gente vai ver, né? Por exemplo, no Ceará, né? Estou estendendo até tipo assim, o contexto, né? Por exemplo, o estado do Ceará, né? Essa resistência não começou só por Padre Cícero Romão, né? Tipo assim, um personagem, né? Ele não é, como diz, tido como o único autoridade que tinha resistência lá, né? Esse eu não conheço, é o padre, na sua região, né, o Jorge Patrício. É. Aqui no norte de Minas tem o mais conhecido, é o Padre Vitório. É. Se você conhece o Jorge Patrício, Padre Vitório, bem, a história dele é bastante conhecida aqui no norte de Minas. Então o mas
personagem resistente no Ceará foi, quem? Antônio Conselheiro, né? Só que no caso do Antônio Conselheiro, que diz, o, a atuação dele de ser um revolucionário, de se revoltar contra as tropas do governo, foi no raso da Catarina, né? Mas isso aí são os indícios da resistência, né? No sertão nordestino. Primeiro, né, a gente vou pegar os pontos de resistência do sertão nordestino, quando pegamos esse mapa do semiárido, né? A gente vê uma no Juazeiro do Norte, no Cariri, com o padre Cícero Romão. A gente vê uma resistência no norte de Minas, promovida por quem? Antônio Duó, né? Antônio Antunes de França. A resistência no raso da Catarina, em Canudos, com o Antônio Conselheiro, né? E, né, essas são as principais, né? Porque a resistência do Lampião, e a resistência de Lampião, né? O cangaço, quando começa o cangaço de Lampião, não é só, tipo assim, não é o cangaço de Lampião, a gente corrigindo. A resistência começou lá no começo, com o primeiro cangaceiro, né? Já começa com o primeiro cangaceiro, né? O primeiro movimento cangaço vai dar na zona da mata, litoral do Nordeste. Né? Ali o primeiro movimento cangaço adentrando o sertão. As resistências começam aí já começa tudo. Né? Aí a gente vê a tensão que estava a região e o povo era o escudo. A população sofreu com isso e, né, esse lado, como a gente pode colocar, gente, esse lado obscuro, esse lado escuro do cangaço, né, a gente vai ver hoje a população sertaneja, né, a gente vê, né, na população sertaneja, tipo assim, uma região ficou sem controle do Estado, né, sem controle de Estado, de planejamento, ficou totalmente uma região sem planejamento, sem controle do Estado, né, porque os governadores não tinham autonomia, quem eram os governadores dos estados, eles não tinham autonomia, não tinham força, porque eles lutavam com quem? Com cangaceiros ou com padres, né, ou beatos revoltosos. Eles não tinham resistência nenhuma. O que eles faziam? Eles iam procurar o governo, as forças Prudente Moraes, né, o governo de Getúlio Vargas, Carlos Lampião, né, até antes, né, antes do governo de Getúlio Vargas, né, já tinha essa tensão, né, com o Lampião, então ia procurar o governo, né, central do país. Então não tinha, né, a população não tinha, né, era totalmente escudo, né, não tinha muito, justamente, e depois pesa a questão de terras depois, né, muitas pessoas acabaram a mercê disso. Né? Se a gente for ver no cangaço, alguns filmes registram, relatam, só que tem muitas visões distorcidas. Aquele período, Antônio Conselheiro, né, período de Canudos, o período do padre Cícero no Juazeiro do Norte, o cangaço Lampião, até os outros cangaços, o que a gente via no meio do sertão nordestino? As pessoas, aquele monte de família, retirantes, deixando suas regiões, deixando seus lugares de origem, né? Muitas pessoas deixando seus lugares de origem, então, né, toda essa região, nessa região teve cangaço, teve resistência popular, pessoas deixando essa região de origem, indo morar em outro lugar, você vê e era um monte, comboio de pessoas, né? Alguns filmes relatam, né, deixando, então a gente vai ver esse retirante, né? E aí a gente vê, né, retirando nesse conflito, nessa tensão, você vê retirantes, né, pessoas retirando. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, tem famílias daqui, por exemplo,
no norte de Minas, pode estar morando numa outra região. Por exemplo, dentro do sertão, na Bahia ou outro lugar. Tem pessoas da Bahia que moram, né, acabaram se adentrando aqui, ou nos outros estados, no Ceará, ou pessoas do Ceará aqui, ou sabe? Você vai ver que não é justamente que o movimento, né, do cangaço, essa revolta popular que aconteceu, provocou dentro da região um êxodo da própria região e muito também um êxodo forte, né, para outras regiões do país, né? Um êxodo forte para outras regiões do país, né? Somente para o sul, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Onde eu tava comentando com um rapaz que é até historiador, ele estuda muito negócio de quilombo. Eu tava falando com ele, quando você encontrar pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que teve, tipo assim, perderam suas coisas, ou por poderio, sabe, por pessoas poderosas, astutas, acabaram perdendo suas terras, perdendo isso, perdendo aquilo, ou foram enganados, ou é, foram prejudicadas por causa desse movimento, o reflexo desse movimento. Estava comentando, pode ter, né? Porque é muito outra questão, né? Porque era crise na época de seca tangente, né? O coronel, por exemplo, na questão do homem poderoso, se a pessoa não vendesse a terra para ele, né? Ele estava obrigando a pessoa a sair à força, né? Se a pessoa não vendesse um pedaço de terra, ele insistindo, insistindo até a pessoa sair às forças, né? A pessoa tinha muita relação com o lugar. Isso aconteceu com a situação da família de Lampião, por exemplo, né? Então tinha essa situação na terra. A terra antigamente, por causa do poder do coronel, do latifundiário, a terra acabava perdendo seu valor para o pequeno sitiante, para o pequeno produtor, né? Acabava perdendo seu valor justamente pelo poder do coronel. E na época de seca, né, para eles não sair prejudicados, né, eles acabavam, né, oprimindo as famílias, né, obrigando elas a ter sair à força, né, de suas terras. Então acabava. E tanta situação também que a gente fala, gente, os cangaceiros, né? Serviços que eles faziam, né? Eu vou tentar encerrar um pouquinho. De alguma coisa que eles faziam dentro do bando deles, né? Que acabava, por exemplo, durante essas estadias do bando deles, eles acabam fazendo serviço para, né, coronéis ou sitiantes, né? E muitas vezes a pessoa acabava, tipo assim, esses favores que eles faziam, né? Era não só para coronel, mas sitiantes, né? Ou pessoas que eles tinham conhecimento em uma região, sabe, que não fosse a deles, ou em qualquer, não, independente da região, eles faziam esses favores, né? E deixavam para cobrar depois, né? Deixar para cobrar depois, e se a pessoa não tivesse condições de pagar, eles acabavam pegando, né, por exemplo, se a família, se a pessoa, né, que eles fez um certo tipo de serviço, entre aspas, né, não tinha condições de pagar eles chegavam, se era um pai, um sitiante pai, numa família ali, né, tivesse filho, ele pegava o que? O filho e, né, a filha, pegava a filha e levava para o cangaço. No caso por exemplo, do Cristino Gomes Creto, o Cristino Gomes Creto é o Curisco. Ele raptou a Dadá, né, cangaceira Dadá. Ele raptou por causa de dívida, né, porque os pais dela, né, tinham uma dívida com ele, né. Ele raptou ela e levou pro cangaço, acaba sendo a mulher dele.
Esse é um texto do Cangaço aí, a gente abordando aí para vocês aí. Agradecer a todos aí que estiveram participando aí dessa live comigo, né? E até a próxima live. Deus abençoe vocês todos aí que assistiram aí, puderam acompanhar um pouco de cordel, né? E sobre a história do Nordeste brasileiro, né? Envolvendo aqui um pouco do cangaço. Agradecer para todos aí. Espero que vocês estejam na próxima live. O pessoal que quiser acompanhar um pouco saber um pouco dessas histórias do cangaço, ou um pouco do cordel, tem minhas páginas nas redes sociais aí tem um grupo de cultura, tem um grupo chamado Cultura Nordestina, tem um outro chamado de Centro de Tradições Nordestinas, tem um outro chamado de Centro de Cultura e Tradições Nordestinas, tem um canal, a página de Moisés Aboiador, se tem algum canal. Só que eu escrevo artigo, né, no LinkedIn, né, no LinkedIn tem artigo, né, fala um pouco sobre cangaço também. E o meu blog chama Diário de um Autodidata, tem 2 blogs, e Moisés Aboiador na Estação do Cordel, vai ter um pouco aí sobre cangaço. Inclusive nos meus blogs, se vocês quiserem acessar lá, tem um artigo que eu escrevi sobre bandidos ou heróis. Se vocês quiserem acompanhar, acessar o blog lá, chama Moisés Aboiador na Estação do Cordel e o Diário do Autodidata, né? Agradecer aí, pessoal, mais uma vez, todos que acompanharam. Um abraço e até a próxima live.